E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês pela próxima hora nesse especial Love Comics que a gente trabalhando, né? Tô aproveitando aqui o evento que tá rolando e roubando todos os artistas da mesa. Eles estavam lá podendo vender, conversando com o público. Eu roubo, falo, não, você vai trocar uma ideia comigo. Eu obrigo as pessoas a virem até aqui. E agora obriguei o Daniel Estevam a estar aqui comigo. Ele que é professor de HQ, tem editora, está aqui expondo. A gente já gastou dinheiro lá, porque a gente vai à falência, porque, né? Eu só Não tem vim porque como. eu só vim da entrevista porque você passou antes lá. Só vim porque eu comprei uma troca, né? Você tá bem? Tudo bem com Tudo você? certo, tudo certo. Já ficando meio sem voz, mas tudo certo. Meio desacostumado aos eventos, né? 2 anos É, no limbo, né? exatamente. Sem eventos, sem É. contato A voz, fisicamente. a voz gastou mais rápido do que o normal, assim. Bom, ainda bem que você trabalha com HQ, não tem banda, né? Não é cluner de banda. Sim, não daria certo. Eu quero saber da tua história desde o começo lá, nasceu e falou pra família, vou ser artista, vou viver da minha arte. Nasci no Brás, em São Paulo, né? Tá tudo, né? Tudo, desde o começo. Pô, sabe que, assim, bom, o padrão mesmo de quem normalmente tem interesse em fazer quadrinhos é começar tentando desenhar, é o normal, tá? Mas muito cedo, assim, eu já fui percebendo que eu dava certo escrevendo as histórias, criando as histórias e organizando, assim, a coisa toda, né? Desde ali da época do colégio, eu fiz técnico de desenho de comunicação, né? Onde eu conheci muita gente que também gostava de quadrinhos, né? Dentro desse curso, e a gente começou a fazer uns quadrinhos e tal. E aí eu comecei a fazer cursos, na época era muito mais difícil, né? 98, 99, não tinha tanto acesso que nem hoje, Sim. né? Hoje É a era digital, né? Tá hoje aí. quem tem interesse tem vídeos e Tutorial de canais tudo. e tudo mais, né? Na época não tinha tanto. Então era um Não, época não trabalhão tinha ali. nada, né? Porque se a gente for pensar na popularização da internet, dos computadores, é história recente da minha vida adulta, assim, pelo menos, né? Tô com 40. Era difícil encontrar material sobre roteiro, né? Tanto que, assim, eu fiz curso de roteiro de quadrinhos, mas muito do material que eu consumi enquanto material teórico era de roteiro de cinema, porque não tinha nada sobre roteiro de E quadrinhos no aí Brasil, é né? uma outra história, né? Sim, Roteiro de cinema para roteiro de quadrinhos né? são dois universos, né? Sim, tem até uma certa parte, as coisas, né? Aham. A parte mais criativa, as coisas se comunicam Sim. muito, mas uma vez que você entra na linguagem em si, são dois universos distintos, que têm algumas similaridades, mas são dois universos distintos, né? E aí, assim, eu comecei a dar aula de quadrinhos muito cedo. Foi uma coisa meio maluca, assim, porque eu me formei num colégio técnico e junto com 2 amigos a gente criou um curso, era uma coisa super baratinha, assim, tal, de final de semana, que a gente começou a dar aula para a comunidade, assim, né? E aí aquilo foi crescendo, eu comecei a publicar quadrinhos, etc. Isso por volta de 2000, 2001, 2002, né? Mas aí desenhando, você canetava Não, a já história, escrevendo, já já. Já escrevendo, escrevendo, esses outros 2 amigos e desenhavam. desenhavam, tá? Porque a tua onda foi mesmo Isso, seguir parte né? de roteiro. Sim, nessa Desenhava os hominhos época, palitinho ali e nessa colocava o época já era o balãozinho. roteiro mesmo. E assim, esse ano tô fazendo assim 20 anos publicando quadrinhos, né? Eu já comecei um pouquinho antes, mas assim, quando eu realmente comecei a publicar em revistas, etc, foi em 2002, Pra né? valer, assim. Então esse ano eu tô fazendo 20 anos publicando. Aí começou essa coisa de ter um curso, aí depois comecei a publicar em revistas alternativas e Você chegou a etc. pegar a época de fanzine, assim, de Sim, desenhazinho? sim. Na verdade, assim, eu participei muito pouco de fanzine. Eu comecei participando das publicações Mix. Eu tive uma publicação minha lá nos primórdios, 2003, 2004, mas que até é difícil de falar que era um fanzine, de uma certa forma, porque ele tinha tiragem, era um jornalzinho de quadrinhos, tipo meio ofício. Ele tinha tiragem de 3.000, 4.000 Nossa, já exemplares. começou já com... E era distribuição gratuita. Eu bancava ele com anúncios, né? Tipo, anúncios do bairro, Você já coisa estava assim. ali no É, empreendedorismo real, né? tentando dar um jeito daquilo funcionar. Eu até brinco que ó, a única vez que eu fiz academia na minha vida, eu fiquei 2 meses na academia, a única coisa que deu certo foi que eu arrumei um anúncio para essa minha publicação. Porque, inclusive, eu quebrei o pé, não na academia, mas no contexto ali, eu quebrei o pé e depois nunca mais voltei na academia.
Mas ganhou um anunciante, isso que importa. Ganhei um anunciante, né? E aí depois, aí começou, teve a época do Quarto Mundo, que isso já é 2007, que aí começa a ter algumas revistas mais profissionais, assim, tal, independentes. Aí eu começo a ter meu selo independente, começo a lançar a Nanquim Descartável, que era uma série que eu fiz entre 2007 e 2011. Premiada, né? Sim, chegou a ganhar HQ Mix de publicação independente e Quantos tal. HQ Mix você ganhou? Vários. Então, Vários anos. A Nanquim Descartável ganhou 2 vezes de publicação independente. Eu tinha ganhado antes de roteirista Novo Talento, né? Aí outras publicações minhas independentes chegaram a ganhar outros prêmios, né? O Quilômetro Blues ganhou de independente, o Louco a Caixa Homem ganhou de independente, o São Paulo dos Mortos, o Petisco, que era uma coletânea de um coletivo também que eu fazia parte. E o último foi o Último Assalto, que ganhou de publicação independente e eu ganhei de roteirista, né? Foi em 2020, acho. 2020. A gente já estava no começo do fim do mundo ali, pandemia. O livro saiu antes da pandemia e o prêmio veio durante a pandemia. Durante a pandemia. Mas, assim, é até uma coisa que esse ano, assim, tô fazendo 20 anos produzindo quadrinhos. E a Nanquim Descartável, que era essa série que eu fiz entre 2007 e 2012, ela tá fazendo 15 anos que eu criei, mas, óbvio, eu publiquei durante aquele período. Depois eu parei e tal. Por quê? Eu nunca tive muito essa pira de ter um personagem pra levar pra vida. Sabe, eu quero contar histórias. Então, tem uma hora que eu quero contar uma história de um tipo, tem hora que eu quero contar uma história de outro tipo. Então... Mas você não matou personagens, não? Não, tá. elas estão lá. Ali. Até isso que eu ia falar, assim... Faz 20 anos, né? Então, tá fazendo 20 anos que eu tô produzindo quadrinhos, 15 anos que eu criei a Nanquim Descartável e 10 anos que eu nunca mais fiz nada com elas. E aí eu queria esse ano, ainda é uma coisa meio projeto, assim, que eu ainda não consegui botar pra frente por conta de outros projetos, fazer uma edição especial delas, assim, de 10 anos depois, o que essas personagens estão fazendo 10 anos depois que eu larguei elas, né? O que elas se tornaram na sua ausência. O que aconteceu com elas. Ainda mais porque era uma série que tinha uma carga ali um pouco autobiográfica também e tal. Então, é um desafio ali que eu tô pensando em como resolver, até porque tem uma coisa que é curiosa, né? Porque você... Não que fosse uma série triste, não é nada disso, mas assim... Você pega coisas da sua vida e vai jogando ali e tal. Agora, eu tô num momento tão legal da vida, assim, né? Produzindo meus quadrinhos... Né, do ponto de vista pessoal, profissional, tá tudo tão legal que eu tô tendo uma certa dificuldade de transformar isso nas personagens. Sim. No sentido de, eu vou pegar minha vida agora e jogar pra elas, e eu tô pensando, não, mas aí vai ser tudo legal. Eu preciso de alguma tragédia, algum drama, né, tal. O que eu vou jogar nelas? Né? Tô com essa dificuldade. Não atrai isso pra sua vida. Vamos combinar que você não quer sua vida não pessoal. Quero. Personagem, gente. Isso, aqui, personagem. ó. Não quero nada de nenhuma tragédia pra minha vida, não. Né? Mas E é isso, assim, eu fui pulando de coisas, né? Da Nanquim Descartável, teve o Quilômetro Blues, que foi aí já um álbum fechado. Depois veio São Paulo dos Mortos, que eu também... É uma série que eu fiz 4 volumes também. E as histórias fechavam em si ou você construiu uma saga? Tanto na Nanquim Descartável quanto no São Paulo dos Mortos, eu sempre tentei trabalhar com essa coisa de história fechada, porque é uma coisa muito complexa, né? Você ter uma revista continuada num universo como o nosso de pequenas editoras ou independentes, porque, putz, às vezes a pessoa tem acesso ao primeiro volume e depois não acha o segundo volume, é difícil para... Né? Às vezes não encontra. Continuidade, o capítulo 2 da história. Então eu sempre tentei trabalhar com histórias que tem um fechamento tem um fechamento. A Nanquim Descartável, como eram personagens, vamos dizer, reais, né? Assim, era um cotidiano, dava para perceber uma continuidade um pouco maior, mas cada edição era fechadinha, né? O São Paulo dos Mortos é mais fechado mesmo, assim. Quem, não tem o primeiro volume, o segundo volume, pode ler o terceiro numa boa, não tem problema nenhum, né? Dá pra pegar a história no meio que tá tudo bem. Exatamente, tá tranquilo, né? Mas é isso, eu vou pulando de coisas, né? Teve o Por Mais Um Dia com Zapata, que é um quadrinho histórico que eu fiz sobre a Revolução Mexicana. Eu noto que você tem uma coisinha, assim, com as coisas do México, né? Porque a editora chama também. Né? Então, na verdade, tem essa coisa, assim... É culpa da tequila, talvez? Não, eu fiz faculdade de História, né? E aí, durante a faculdade, eu fiquei com vontade de fazer um quadrinho sobre o Zapata, né? Estudando e tal, fiquei com vontade de fazer isso. Mas isso era, sei lá, 2003, né? E eu tinha uma grande dificuldade, apesar de ter feito faculdade de História, de encarar o desafio de fazer um quadrinho histórico, no sentido de uma briga de dois lados ali, que é
a liberdade que eu quero como roteirista e talvez a prisão que eu vou me manter Enquanto do ponto de vista historiador. historiador, né? Então, assim, putz, eu quero ter liberdade, mas eu tô falando de um negócio que aconteceu, então, pô, tem pesquisa... Porque hoje em dia é um negócio né? que você vai lá, ó, É. quadrinhos fake news aqui. Você sai da ficção, né? E aí, o que aconteceu foi que eu fiz para a editora Nemo 2 quadrinhos históricos, que o editor na época, o Wellington Serbeck, ele sabia que eu tinha feito história, porque ele também tinha feito, e ele me convidou para fazer um quadrinho sobre Canudos e depois um quadrinho que chama Herança Africana no Brasil, que aí é um quadrinho sobre tanto a escravidão quanto, né, algumas Caralho, questões eu acho culturais. tão importante essa coisa. Você falou do Canudos e conversando aqui também com o Al, né? Essa história de você levar para o HQ as histórias nacionais, que nos Sim. livros de história da grade curricular, você passa batido, né? Como se o Brasil nunca teve guerra. Caralho, a gente teve vários momentos históricos de guerra civil aqui dentro, Sim. né? E isso no livro de história, assim, pelo menos na minha infância, né? Eu tô com 40, faz tempo que foi a infância. E os livros ali não tinham essas histórias contextualizadas de fato, de forma para a gente entender a nossa história enquanto Ou às país, vezes né? quando tem, também tem uma coisa, às vezes quando tem é uma demanda meio didática e nada contra, mas às vezes acaba ficando uma coisa um pouco chata, assim, sabe? Sim, É total. um negócio total. meio estéreo ali, é quase que uma encomenda, né, pro artista Sim. fazer. E não é um negócio que dá tesão nele ali, sabe? Sim, Ele sim. faz, beleza, é uma encomenda, eu vou fazer, beleza, tal, não sei o quê. Não, e de foi- história sul-americana, latino-americana, a gente não tem nada. Pelo menos Sim, não teve nada. Eu não tenho nada da América do Sul e América Latina em virtude de escola, assim, Sim. em virtude da minha infância e adolescência. Eu quando estudei no colégio, essas coisas, não tinha história da América Latina. Hoje em dia até tem, assim. Depois Sim. eu fui descobrir que pessoas no colegial estudam a Revolução Mexicana hoje em dia. Eu falei, pô, que legal, Olha que que legal. bacana. Eu, quando estudei, não tinha Não isso. tinha. Mas assim, não sou eu, né? A gente, quando estudou, não tinha história da África, né? Sim. Na nossa Nada. grade curricular. Nada. Tanto que, né? assim, por algum momento da minha vida, eu achava que a África era um país. Sim, sim. É um Tem um total continente, um monte de conhecimento. país, é uma coisa- Hoje em dia mudou bastante, Sim, né? sim. Hoje, assim, 20 anos tá mudando isso. Mas quando a gente estudou, não tinha, né? E reflete pra caralho na nossa história Sim. enquanto cidadão brasileiro, né? Enquanto país, entendimento de quem somos, né? Mas aí teve esse convite, eu fiz esses quadrinhos históricos, eu falei, pô, agora eu tô preparado para fazer o quadrinho do Zapata, que eu tanto pensei em fazer. Aí eu consegui um PROAC na época, foi em 2014, né? Lancei em 2015. Inclusive, um dos desenhistas é o Al Stefano, que estava aqui falando com você, e o outro é o Alex Rodrigues. E, putz, foi um quadrinho muito importante, assim, para mim, porque a essa altura eu já tinha... Porque eu tenho um cachorro chamado Zapata, né? E aí acabei... Porque eu sempre tive um negócio que chama HQ em Foco, né? Que era as aulas e virou a editora. Mas eu não gostava muito desse nome. Quando você deu o nome com 17 anos, 18 anos, eu falei, nossa, que nome chato. Você já é outra pessoa, né? E aí eu mudei o nome da editora para Zapata Edições, né? E aí que foi quando, logo depois, eu fiz o Tem quadrinho... tatuagem do Zapata? Não tenho, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas se eu tivesse, eu teria. Teria um Zapata. Teria um Zapata. Mas aí aconteceu isso, assim, de então mudar o nome da editora para Zapata Edições e ter feito o quadrinho do Zapata, né? E como foi seu processo criativo de fazer? Porque Nossa. imagino que você deva ter um conteúdo dentro de você para contar uma história que deve ser difícil se organizar num Sim. quadrinho. E- Porque você tem uma limitação de texto ali, né? né? Se eu pudesse, eu teria feito 500 páginas, mas o Al Stefano e o Alex Rodrigues teriam me matado, né? Imagina os caras até hoje desenhando, a Tavam mão desenhando. caindo. Por mim, eles estariam desenhando até hoje. Tá? E é porque é uma história muito rica, assim, pô, é uma revolução que começa em 1910, né? Aí o final dela depende de quem tá Em que lugar você tá da história, né? depende de quem tá interpretando. Ali tem quem diga que ela continua, tem quem diga que Até acabou hoje, né? em 1919, que é exatamente a data da morte do Zapata. E, poxa, você se aprofunda mesmo e tal, tem questões ali que eles estavam tratando que a gente tá tentando tratar até hoje, sabe? Assim, eles estão falando em coisas que são modernas até hoje pra gente, sabe? E eles estão ali tentando, lutando por isso e tal, né? E eu me afundei bastante mesmo, assim, me afundei no sentido positivo. Eu tô preocupada com esse afundamento Me afundei aí. no sentido positivo, assim, de realmente Se jogar na história. me jogar na pesquisa ali e tal, e eu, assim, além de muitos livros e etc, eu tive muita sorte de ter encontrado um site. Cara, que site maravilhoso, assim, eu amo esse site. Um dia eu queria conhecer a pessoa que fez esse site, eu
quero, sei lá, vou dar meu carro para essa pessoa. Não fala né? isso, fica registrado. Bom, ficou registrado. Ele vai dar um abraço nessa pessoa. Vou dar meu carro para essa pessoa. Ela mora lá no México, nunca vou encontrar essa pessoa. Você não sabe. Imagina se tá exilado no Brasil. Né? Mas é um site só de documentos históricos, etc., da história do México. E aí tem uns 3 temas, assim. Um dos temas era o Zapata. Então, tem, tipo, todas as cartas que ele mandava, tudo digitalizado e alguns até digitados mesmo. Então, os manifestos, tem música, sabe? O áudio mesmo de músicas, algumas bem antigas, outras um pouco mais novas que falam sobre ele, fotos, uns poucos vídeos que tem da época. Então, assim, tudo. E os documentos são fantásticos porque eles estão, inclusive, organizados por data, né? 1910, 1911. Tem uma linha do tempo ali, coerente. Tá lá tudo certinho, assim, por data, os documentos, né? E é uma maravilha, assim, foi realmente... Aquele site era sem fim, assim, você entrava num link, aí entrava em outro, entrava em outro, entrava em outro, entrava em outro. Eu acho que eu nunca consegui ler aquele site inteiro, né? E tinha muito material. E, putz, foi realmente um sonho ali realizado de fazer esse quadrinho. Inclusive, assim, no decorrer do processo, eu consegui entrar em contato com um cara que tem, tipo, um pequeno... Como se fosse uma gibiteca lá no México, na cidade que o Zapata nasceu, né? Que é uma vilinha lá e tal. E aí eu consegui o contato dele na internet, a gente trocou ideia, ele me mandou quadrinho dos anos 50, né? Assim, PDF, né? De um quadrinho mexicano dos anos 50 sobre o Zapata. Me mandou o material que ele estava também produzindo, de coisas. Aí eu consegui o endereço de bisnetos do Zapata, mandei um pacotão lá, uma caixa que eu fiquei com muito medo. Será que isso vai chegar lá? Porque vai ser eu cheguei lá eu cheguei no correio e assim, a cidade é tal. E essa cidade não existe. Como não existe? Eu peguei lá, eles que me passaram. Ah, não existe. Falei, meu Deus, eles que me passaram. Aí, vamos. Não, vai chegar. Aí chegou, né? A caixa com um monte de livro lá. E... Porque tinha os vilarejos, né? Exatamente. E aí foi para uma... região. E é uma coisa assim, né? Porque ele, o Zapata... Pô, ele foi um homem do século XIX, né? Começo do século XX. Então tem lá suas... Você deixa essa reserva histórica, o homem a sua história. Porque tem essas discussões também, quando você vem para 2020. Tem uma questão que ele teve um monte de esposas, né? Durante a Revolução, ele estava num canto, depois estava em outro canto. Então ele tem uma árvore genealógica, assim... Ginecológica extensa. De filhos, vários, né? Os filhos todos morreram já, mas assim, netos e bisnetos ainda vivos lá, né? Então... Eu conheci um ramo da família dele, para quem eu mandei esses livros. Depois eu conheci um segundo ramo. E hoje em dia eu estou em contato com um terceiro ramo, que não sei como a pessoa chegou em mim e quer lançar o livro no México. Mas a publicação, você chegou a traduzir para o espanhol? Então, eu tenho só um trecho dela traduzido para o espanhol, tal, que normalmente eu mando para eles, tal. Eu mando ele inteiro em português, que na verdade até esse trecho que eu tenho traduzido para o espanhol foi uma pesquisadora mexicana que estava no Brasil. E ela descobriu o livro. Caralho, o universo conspirando ali. E ela descobriu o livro, aí comprou, aí adorou. E depois traduziu, ela mesma traduziu para mim, assim, o começo do livro e tal. E mandou para mim, eu refiz os balões lá e tudo mais. E normalmente eu passo esse material. Só que assim, tem essas dificuldades do mundo, né? Eu não falo caceta nenhuma de espanhol. Nossa, podia falar caceta no programa? Pra caralho. Ah, então tá bom. Eu não falo merda nenhuma de espanhol, apesar de toda a pesquisa ter sido feita em espanhol, porque ler espanhol é uma coisa, a gente consegue ler e tal. Diferente. E às vezes uma coisinha ou outra você pega pelo contexto, ou alguma outra você acaba procurando num dicionário e tal, e você consegue ler, mas eu não falo nada. Não falo nada. E eu vi também em espanhol, castelhano, eles falam muito rápido, né? E aí, assim, todas as vezes que eu tive um contato telefônico, coisas assim, com esses descendentes do Zapata, eles não entendem absolutamente nada do que eu falo. Eu entendo o que eles falam, até razoável, dá para entender um pouco, não entendo totalmente, mas aí tem um bisneto do Zapata que às vezes ele do nada me manda uma mensagem no domingo no WhatsApp e fala, se pergunta se eu tô com alguém que fala espanhol. Eu falo, pô, não tô tipo, vendo filme, né? Tô vendo filme e agora o que eu faço? Que eu tô vendo Netflix, como é que eu faço agora? Aí fala, não tô sozinho, né? Agora... E ele, uma vez, um amigo meu tava comigo, assim, bebendo, e eu falei, cara, esse parente do Zapata quer falar comigo, eu não falo espanhol, ele não vai me entender, ele já me ligou e não entendeu nada. Aí ele atendeu lá, trocou ideia com ele, né? Depois da garrafa de Campari. Exatamente, foi o que foi, né?
Mas tem essa dificuldade, né? Mas quem sabe em algum momento é lançado no México e tal, seria bem legal, né? Eu confesso que eu nunca tive muita pira de lançar meus quadrinhos fora do Brasil, assim, eu quero fazer quadrinhos no Brasil, para brasileiros, etc. Mas, óbvio, um livro que trata da história do México, etc., seria muito legal de ser lançado lá, né? E foi bem recebido, porque também, às vezes, o próprio país tem questões ali controversas com seus heróis, né? Sim, com seus revolucionários, né? né? Não, mas todo mundo até hoje que... Tem até uma coisa que essa pesquisadora aí mexicana que conheceu o livro e tal, ela me mandou uma mensagem lá depois, perguntou, quanto tempo você morou no México e tal? Eu falei, nunca fui, né? Ela falou, porque você captou tão bem ali o significado do Zapata pro mexicano e tal. Você não, eu falei, não, foi pesquisando e sei lá, né, alguma coisa do tipo, alguma sensibilidade que deu certo e bateu ali, né? Entrou na frequência ali, né? do Zapata. Mas é um livro que eu gosto muito, assim. Inclusive, ele tá até meio que fora de catálogo da editora, assim, esgotou recentemente durante a pandemia. Se não fosse a pandemia, talvez eu já tivesse até reimpresso ele e tal, mas agora tem essas coisas, né? De ficar tanto tempo fora de eventos e etc., que são o nosso principal canal de venda, né? Quando você decidiu transformar numa editora, porque você está falando, lance independente, Sim. e a editora você tem toda uma outra questão envolvida, né? Agora somos profissionais da área, né? Então, eu tenho uma coisa que, assim, eu sempre tentei visualizar esse meu trabalho como quadrinista independente, sempre do ponto de vista de que eu sou uma editora de mim mesmo, né? Assim, Menos desse livro aqui, porque não foi ele que lançou por outro lugar. Esse daí foi outra editora que você tá filmando? Eu nem sabia. Eu nem sabia que tava filmando. Eu já tinha gesticulado um monte de coisa, né? Aqui é assim que funciona. E assim, eu sempre tive essa questão de encarar como uma editora, tanto que às vezes tem gente que, né, assim, conversa sobre roteiro, coisas assim, que as pessoas falam, mas como é que você faz para contratar um artista, né, para desenhar a sua história? Não sei o que. Eu falo, não, eu não sou eu roteirista que contrato artista nenhum, né? Eu roteirista sou um artista também, né? Tudo bem, eu posso contratar do ponto de vista estético. Não, assim, da amizade, do ponto de vista estético, de falar, pô, vamos fazer uma parceria e tal, beleza. Mas contratar não sou eu, o roteirista, sou eu, o outro eu, que é o eu editor. Então, eu sempre tive... Aí é negócio mesmo, porque, assim, você consegue separar a emoção da razão na hora de fazer eu as preciso... coisas. Pagar boletos. Assim, eu preciso pagar boletos e ele também precisa. Sim. Né? Então, eu tenho que fazer o máximo para que aquilo que eu estou fazendo consiga também remunerar o trabalho desse parceiro, desse artista, né? Porque a gente fica muito no lugar do artista ter que trabalhar por amor e ter que fazer essa necessidade de colocar o filho no mundo, né? E às vezes as pessoas são um pouco atropeladas, né? Então eu não posso trabalhar por amor porque lógico, eu trabalho com uma coisa que amo. Eu sou apaixonado pelo que faço, porém... Mas eu não posso trabalhar por amor porque eu preciso... Eu não tenho outro trabalho, eu não sou bancário, sei lá, eu não sou... Eu não sou artista e contador. Eu sou roteirista e tenho uma pequena editora e dou aulas também de quadrinhos. Então, assim, eu não tenho como trabalhar com prejuízo, né? Porque senão, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu tenho que dar um jeito... um CNPJ ali. Eu tenho que dar um jeito de pagar minhas contas. As DARFs estão ali a vencer. Exatamente, né? Então, é uma coisa que eu falo. Para mim, assim, lógico, lá no começo... Era um pouco diferente, tinha bem menos verba, os primeiros quadrinhos que eu fiz... Mas o mercado é outro também, né? Mudou bastante, de 2007, 2008 para agora, mas assim, eu não tinha dinheiro para remunerar os artistas, eu dava revistas, né? Então vamos fazer junto, não sei o quê, vou te dar um número X de revistas, blá, blá, blá. Só que assim, isso tem que ir para frente, né? Assim, eu às vezes tenho amigos até, assim, colegas de profissão tal, que eu às vezes vejo e estão nisso ainda, sabe? Assim, tipo, pô, participa aqui da revista, vou te dar uma revista. Cara, eu preciso pagar meus negócios. Como é que você vai me dar uma revista? Né? Eu vou fazer o que com uma revista? Lógico, eu quero que você me dê porque eu quero guardar lá, que eu participei e tal, mas eu preciso pagar minhas contas. Não posso trabalhar por uma revista que você vai me dar, né? Porque ainda não voltamos para o escambo. Temporariamente estamos vivendo num capitalismo, né? Exatamente. Então, assim, dinheiro é importante. Óbvio. Isso daí, quando a gente consegue um edital, por exemplo, né? Tem um que é edital aqui, o Fronteiras. O Fronteiras foi edital. Da foi Aldir Blanc. PROAC Aldir Blanc. O Sobre o Tempo foi do edital da prefeitura. O Último Assalto, que não está aqui.
que eu acho que vocês passaram na mesa, ele acho que tinha acabado até. Foi o PROAC também, né? Esse do Zapata também foi Que PROAC. é importante, eu sempre ressalto aqui, eu que trabalho com leis de incentivo, eu ressalto a importância de você que está ouvindo parar de falar merda de leis de incentivo, Sim. porque é aquela coisa, porque tá mamando, porque não sei o quê. É a lei de fomento, assim como outros segmentos, né? Agricultura Sim. tem fomento e incentivo fiscal, outros segmentos, né? Tem incentivo fiscal. Indústria automobilística tem, Sim. e a gente que faz arte não vai ter. Os Não caras vai- vendem carro, Exatamente. os caras fazem roda, né? Faz pneu. Todo mundo tem então, incentivo, né? você vai botar fogo na Amazônia, você tem incentivo, inclusive federal. Agora, artista não pode ter. Sim, exatamente. Né? E é uma coisa que mudou bastante o cenário dos quadrinhos nacionais quando começaram a aparecer algumas leis de incentivo. E a gente ainda engatinha muito nisso quando você compara os quadrinhos, por exemplo, com o mundo do teatro. O mundo do teatro já tem a figura de um produtor que vai atrás desses editais, sabe, do Brasil todo. Ah, prefeitura, não sei de onde, blá, blá, blá. A gente não tem isso. A gente tem que o artista mesmo, ou o editor, pequeno editor, ir atrás de uma coisa desse tipo, né? E essa semana mesmo, eu tava lá olhando o PROAC, né? Porque tá aberto o PROAC de quadrinhos, né? Beleza. Mas assim, tem um PROAC de quadrinhos aberto. Ok, esse todo mundo sabe, tá lá. Quadrinhos, aí os quadrinhos vão procurar. Mas não é só ali que a gente pode procurar, né? Então eu tava ali olhando, eu vi lá, pô, PROAC para eventos. Eu mandei para uns 3 amigos que organizam evento. Pô, dá uma olhada nisso, cara. De repente você consegue um negócio de outras desse. áreas, né? Até então... de incluir quadrinhos em outros editais como uma contrapartida. Sim, sim. Né? Mas Você pode fazer um catálogo de uma peça de teatro toda em HQ. Não, tem lá por exemplo, eu mandei para um amigo de Santos lá, tinha lá tem um PROAC que é específico para a cultura da Baixada Santista. Cara, pô, dá uma olhada, às vezes você consegue encaixar um quadrinho, uma coletânea com os artistas de Santos, Mas sabe? é aquilo, você tem que ficar com a bandeirola aqui, galera, olha, caiu meu chifre aqui. Olhe para esse lugar aqui de financiamento, né? Porque ajuda a remunerar todo mundo. Ninguém da cadeia produtiva fica trabalhando de graça, por amor, né? E aí você consegue fazer um produto melhor também, assim, uma obra melhor do produto, não enquanto produto só de venda, mas uma obra melhor, uma história que você vai se orgulhar mais, né? Um desenho, se dedicar, né? Você vai ter um tempo ali. Isso, um desenho que vai ficar melhor, porque ele... Recurso. Né? Exatamente. E assim, quando eu era novinha, ia na banca comprar, os HQ... Eu lembro de umas impressões, gente, que a tinta ficava em cima de tinta, uma coisa horrorosa, horrorosa. E a gente tem obras-primas aqui, né? Assim, é um bagulho muito bem feito, muito bonito, assim, colecionáveis, sabe? Coisas que, cara, isso aqui é cultura brasileira na sua essência e raiz. E a gente tem que parar de achar que tudo que é daqui, tudo que é importado é mais legal, é incrível, né? E começar a olhar para as produções nacionais mesmo, né? E pagar e comprar, né? Fazer. Não, e eu posso garantir. Se você curte quadrinhos, ou no geral curte histórias e tal, cara, vai ter um quadrinho brasileiro que tem um tema que te interessa. Sim. Porque tem de tudo, tem de todos os temas. É porque a gente fica, HQ é só sobre super-heróis. Não, tem de tudo. E não é, né? Sobre tudo. Né? A gente até viu aqui, ó, Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Puta coisa legal também, você pegar autores, né? Pegar eu tava até zoando o Bartolo, que eu falei ontem com ele que eu tinha uma vontade de adaptar, ele fez antes, eu fiquei puto. Fiquei puto. Né? Ele fez antes. Rola essa guerra, assim, de trocar ideia no grupo de HQ, você troca uma ideia, puta, tô pensando em fazer isso, alguém vai lá e lança primeiro. Aí tem que sair na mão com as pessoas. Mas, poxa, um material fantástico, né? De todo mundo, aí várias coisas fabulosas. Aqui ficou, meu dinheiro ficou aqui, né, gente? A gente trabalha pra isso, a gente trabalha pra pagar os boletos aqui dos HQ, né? Me conta, agora voltando eventos, né? A gente tem agora durante a pandemia, teve uma limitação com relação a eventos, os encontros pessoais. As vendas se mobilizaram basicamente na internet, para quem consegue se organizar também. Muito artista não consegue, né, montar seu e-commerce ou sua lojinha virtual. Enfim, e o alcance também é diferente, no sentido que depende muito da sua presença na mídia social. Sim. Né? Você é um cara que fica lá? Até fico, mas eu sou péssimo, assim. Minhas mídias sociais não são bombadas nem nada. Até porque também tem um lado, assim. Eu nunca fui de produzir pensando na internet. Eu sempre pensei em papel, né? Então, tem alguns autores que começaram a produzir, ou produzem até hoje pensando na internet. Principalmente tirinhas, né? Que é o que mais funciona na internet.
e acaba ganhando um público grande. Lógico que nem todo aquele público vai comprar, às vezes, quando ele lançar impresso, etc. Mas tem um público enorme que, pô, se 10% ali se interessar em comprar o livro, pô, beleza, já Já tá tem ótimo. uma galera... Né? Já tá ótimo. E eu nunca tive muita essa pira de publicar na internet, até porque o tipo de história que eu faço não se encaixa tão bem, né? São narrativas um pouco Não maiores. dá pra contar em 3 quadrinhos. Né? E eu acho admirável. Tem tiras que eu, nossa, me mato de rir lá no Instagram todo dia, lá passo por várias Mas é tiras. linguagem diferente, né? Outra forma de publicar. Então aí quando tiraram os eventos da gente, né, pelo menos eu, né, me faltou uma parte importante, assim, né? Por um lado, o que até conseguiu suprir isso foi porque eu comecei a fazer esse trabalho para a editora Príncipes, que eu estou editando uma coleção lá de adaptações para eles, então isso deu uma, né, supriu um pouco ali né, a ausência dos eventos, né? Mas os meus quadrinhos mesmo, eu fiz algumas promoções, sites, essas coisas que aí agita a galera. Nossa, vendeu bem, vendeu. Teve, assim, em 2020, tiveram uns 3 meses, assim, que eu fiquei muito ativo de divulgando o site, de fazer promoção, tal, que eu vendi em um mês no site mais do que eu tinha vendido, tipo, nos últimos 6 anos, sabe? Caralho, cara, bastante. De divulgar bastante e tal. Só que cansa, né? Assim, você não aguenta aquele negócio. É que a internet também te exaure, né? E é diferente você fazer um. Eu tenho o site lá, tal, beleza. As pessoas compram, eventualmente, eu faço pacotinho, mano, não sei o quê. Mas aí, putz, tem que fazer um montão de pacote de uma vez, assim, é um negócio Ir no correio. chato, né? Cansativo. É diferente Embalar. de eu estar num evento que eu, sei lá, vendi para 50 pessoas. Foi 50 pessoas que eu conversei, dei a mão, autografei, papiei, bababá. É diferente de eu, putz, vendeu 50 lá no site. Aí eu tenho que fazer 50 pacotes. Que chatice fazer esses pacotes, meu Deus do céu. Lógico que eu poderia ter alguém que fizesse isso pra mim, mas eu sou editora pequena, então também não é tão simples assim. Não é tão Você que simples lute, assim. Daniel. Até tem pessoa que me ajuda e tal, mas não é tão simples assim, né? Mas os eventos fizeram muita falta, né? Aqui mesmo, Jundiaí Comics, eu acho que a primeira vez que eu vi Desculpa, não é aqui no Jundiaí Comics, é aqui no Love Comics. É aqui no Love Comics, mas é um evento que derivou aí de uma impossibilidade de acontecer em Jundiaí, a gente roubou o evento aqui pra Londrina. O Jundiaí Comics, acho que a primeira vez que eu fui foi em 2008, 2009, uma coisa assim, né, o Ed, o próprio Gunani estava sempre e tal. E é um evento que tá ali no nosso calendário, assim, todo ano, então eu vou pro Jundiaí Comics, né? Então, todo ano eu vou para um evento em Santos, todo ano eu vou para não sei onde. Você já tem um calendário mais ou menos organizado. E aí vão aparecendo alguns eventos aleatórios que surgem e... O de BH você vai também, o FIC sempre vou, assim, desde 2007. Primeira vez que eu fui foi em 2007, é um evento fantástico. E Bienal, assim, uma coisa mais aberta, tipo Bienal do Livro. Então, a Bienal do Livro, ela tem um problema que, para quem é pequeno, editor, é muito caro, assim, muito caro. Né? Então, eu perguntei de aleatório aqui, porque eu também não sei como funciona, né? A gente já foi para BH aqui, mas, né, às vezes não consegue trabalhar em casa. Eu vou estar na Bienal esse ano por conta da Príncipes, que aí eles me chamaram lá, a gente vai fazer uns autógrafos lá de todos os livros que já saíram, tal. Mas lógico, eles são uma editora enorme, vão ter um stand gigantesco, mas para pequenos editores não é tão interessante. Você pega uma CCXP, por exemplo, que é um evento gigantesco, para o pequeno, né, você vai lá como autor, você não vai como editor, né? Mas aí, beleza, eu tenho a vantagem, eu não sou só editor, eu sou roteirista, então eu estou lá como Daniel Esteves, roteirista. O artista. E aí tem um espaço ali que passa 270 mil pessoas, sei lá, em 5 dias, e que o preço é viável para o autor, né? Agora, a Bienal, apesar de também ter um público gigantesco, o preço acaba não sendo viável para o pequeno editor, né? Um pouco mais difícil. Porque eu acho triste, às vezes, em eventos de literatura, não incluir o HQ enquanto né, uma obra literária. Assim, né, de ter, só eventos de HQ ou de comics que o HQ pode participar, né? Eu acho que quem perde, na verdade, é o público, né? Sim, acaba tendo alguma coisa de quadrinhos na Bienal, mas às vezes alguma editora grande, ou uma loja que acaba tendo material de várias editoras. Que traz quadrinhos importados e não prestigia o quadrinho brasileiro. Né? Mas acaba não tendo tanta coisa, né? Mas o FIC de Belo Horizonte é um evento fantástico, assim. É só quadrinhos e ali uma semana que você fica imerso ali no... No Rio tem evento, assim? Então, no Rio... Agora voltou a ter alguma coisa, né?
Tô perguntando aleatório, assim, porque também teve agora em maio um evento que infelizmente eu não estava, mas que eu fiquei muito feliz de saber que ele está usando um modelo de um evento que eu já estive também em Osasco, que é um modelo que a prefeitura paga, dá um voucher para os alunos da escola pública, né, da escola municipal, para eles irem nesse evento comprar livro. Né? Então é bacana, eu já fui rola tipo um subsídio isso. mesmo. No Rio de Janeiro eu não fui nisso ainda. Eu lembro que assim, pessoas foram em 2019, acho que quando começou, coisa assim, e agora esse ano teve de novo, né? Eu não fui, mas eu já fui em evento assim que tinha em Osasco, uns anos atrás, e putz, é muito legal, e pelo que eu conversei com alguns artistas, a sensação é a mesma. É muito legal porque é uma molecada ali jovem, né? 10, 12, 14 anos, que tá com um dinheiro ali Sim. que o governo deu para gastar em livro. Então, assim, ele não vai poder gastar isso em outra coisa. Ele não vai poder enganar e gastar em chiclete. Não vai poder comprar videogame, né? Sei lá. Não tem o que ele possa gastar aquilo. Então, ele tem que gastar em livro. E ele se empolga. Ele se empolga que ele pode escolher. Porque ele não quer perder aquele dinheiro, aquele valor, né? E aí ele acaba podendo escolher. Lógico que nisso que ele pode escolher, às vezes ele acaba escolhendo uma porcaria. Sim. Acontece, fazer o quê, né? Espero mas escolheu, mas teve a iniciativa de querer, Sim. né? Mas aí tem a chance de escolher algum livro legal e se interessar, ler, gostar e começar... Porque as pessoas ficam tão... Ai, vamos montar um programa de fomento à leitura e fica pensando em ideias mirabolantes. E às vezes só você subsidiar um voucher para um evento de quadrinho, de literatura, já resolve o que uma escola pública ao longo do ano não consegue resolver. Né? Sim. Desse incentivo à leitura. Eu lembro que esse de Osasco era uma coisa assim, esse do Rio é um valor maior, mas o de Osasco faz muito tempo, já acho que era 2013, 2014, eu lembro que era uma coisa de R$25. Que já era bastante, se você pensar proporcionalmente. E aí era 5 voucherzinhos de R$5, né? Então, obviamente, algumas crianças, elas tentavam fazer aquilo valer bastante. Uhum. Então, achou um negócio de R$5, quero esse negócio de R$5, que vai valer mais. Posso pegar outro de 10, posso pegar 3, né? 2 de 10, 1 de 5, beleza, né? E aí dava um jeito né? E aí, óbvio, as editoras também levavam alguns produtos mais baratos. Para alcançar esse às vezes davam um desconto para também chegar nisso, né? Então era bem legal, né? Eu lembro que em 2014 eu lancei uma revistinha que chama Pelota, que é um quadrinho que eu faço de futebol, que eu comecei em 2014, aí depois fiz o segundo volume em 2018 e esse ano eu tenho que fazer o terceiro volume, porque é ano de Copa. É porque eu só faço no ano de Copa do Mundo. E aí é um chipzinho pequenininho assim e tal, e era R$5. Só que atrasou na gráfica, eu consegui levar no último dia do evento. Era um evento tipo de 10 dias, eu consegui levar no último dia só. Naquele último dia eu vendi 200 e poucos, assim, em um dia de evento. Eu vendi 200. Valeu, fez 200 revistas. Né? Uma coisa que às vezes faz 1.000, 2.000, né? Uhum. Né? Eu lembro que o Cadu Simões, lá, que é lá de Osasco, ele tinha uma revistinha lá do super-herói dele, lá, que é uma brincadeira, ele que é o Homem Grilo. E aí a capa da revista que ele tava lançando era na ponte de Osasco. Então a molecada via aquilo, nossa, é Osasco. Se identificava. E ele vendeu a tiragem toda, assim. Ele fez 1.000 e vendeu tudo lá no evento, né? Então, movimenta, né? E a molecada, às vezes, putz, lógico que um monte desses talvez nem tenha lido, né? Mas se 10% leu e continuou lendo, tipo, o resultado é fantástico. Sim. É fantástico, né? Para o país, inclusive, exatamente, para a educação brasileira, né? Se 10% virou leitor, tá ótimo, né? Demais. Planos 2022, como tá aí segundo semestre, os eventos voltando, CCXP vai acontecer. Grandiosa. Eu acabei de lançar o Fronteiras, né? Que foi o quadrinho mais recente que eu lancei. Faz 2 meses e pouco, 2 meses. Proac Lab. Eu tô editando 2 livros para a Zapata Edições, que aí não são roteiro meu. Um é do roteiro do Rodrigo Febroni, desenho do Samuel Sage. É uma coisa ali meio de viagem do tempo na música brasileira, é bem interessante. E o outro é da Larissa Palmieri, com um desenho do Al Stefano. Que já sei. Fantasma da Ópera em São Paulo. Que é no Teatro Municipal, ambientado na Semana de Arte Moderna. Muito bem, esse eu tô ansiosa. Esse tá bem no começo, o outro já tá mais adiantado. Mas vai dar tempo de sair pra CCXP? Assim espero. Esse é o plano. O Sabemos plano é sair aqui. pra CCXP. Né? Aí, assim, essas coleções que eu tô fazendo para príncipes...
Tem 2 sendo lançados agora na Bienal, né, de São Paulo, que um é o Lupin, Arsène Lupin, o primeiro volume lá, O Ladrão de Casacas, que é roteiro do Zé Wellington, desenho do Ricardo Souza e Pedro Cuyama e cor do Marcelo Pitel. E uma outra, que é uma coletânea de contos, que é do Contos Novos do Mário de Andrade, que aí tem uma equipe enorme. Eu, inclusive, estou escrevendo lá uma das histórias, são 8 histórias. Então, são 8 roteiristas, 8 desenhistas, né? Também vai sair lá, que é outra dessas adaptações da Príncipes. Isso que tá para Bienal. Aí tem mais 2 que estão em fase de finalização, que um é o Morro dos Ventos Uivantes. Que legal. Com o roteiro da Petra Leão, desenho do Wanderson de Souza e cor do Dan Freitas. E o outro é o Don Quixote, com o roteiro do Lilo Parra, desenho do Samuel Bono e cor da Laís Bicudo. Esses estão ali em fase de final, então eu acredito que logo aí tá sendo lançado, né? Aí tem tem um quadrinho meu, roteiro meu, que vai sair pelas Zapata Edições, que é com o desenho do Will, que a gente em 2011 lançou o Louco Akashi o Homem, né? Que é essa obra que a gente fez naquela época. E na época a gente tinha meio que uma continuação, mas uma outra história na mesma pegada que acabou não saindo. E foi aquela coisa de postergando outros projetos e a gente vai lançar esse ano. Procrastinação de 10 anos depois, o negócio vai acontecer. Esse se chama Vagão, né? Uma história toda que se passa dentro de um vagão de um trem e tal. Entre 2 personagens, ali um personagem que tá lendo um livro e uma garota curiosa ali que tá achando estranho que esse personagem lê esse livro toda semana, assim, ela pega, todo dia ela pega o trem e ele tá lá lendo o mesmo livro. Tipo, há 5 anos ele tá lendo o mesmo livro e ela acha estranho e tem uma conversa entre os dois. Se tudo der certo, que às vezes não dá, eu lançarei... Aí são coisas que eu falo, se tudo der certo, porque eu nem escrevi ainda. Ah, entendi. Tá tudo aqui dentro dele ainda. Eu preciso fazer ainda. Eu não sei se vou ter saúde para isso. Não, vai ter tempo, né? Vamos combinar. O problema não é a saúde, é o tempo, saúde mental para colocar na... Que aí é o Pelota, que seria o volume 3, que é esse quadrinho que eu lanço. Ano de Copa não vai lançar no último dia da Copa. A sorte é que a Copa esse ano é em dezembro, porque se fosse agora mediano já tava lascado, não ia dar. Então a Copa é no fim do ano, beleza. E essa parada da Nanquim Descartável, que talvez eu já esteja pensando a possibilidade de deixar para o ano que vem, que talvez eu não consiga mesmo, né? Esses são os projetos em andamento, né? E aonde dá o site pra galera achar? Tem o site Zapata, da Zapata Edições. zapataedições.com.br, né? Lá vocês encontram todo o nosso catálogo. Tem também essas adaptações, tem alguma coisa lá, porque a gente recebe um tanto de livro. Né, um reparte ali, então a gente bota no site ali para vender. Mas essas adaptações, inclusive, eu nem recomendo comprar no meu site, não. Compra na Amazon da vida, tipo Submarina, essas coisas, que tá sempre em promoção. Tem os cupons de desconto, né? É importante. Você não precisa embalar. Né? O correio não é um problema seu. Tem isso também. E tem e-book? Os meus tem lá no site, todos não, tem umas coisas antigas. Porque tem uma galera jovem que curte essa coisa do livro digital. Todos os livros mais recentes têm e-book, né? E aí eu tô tentando ir aplicando isso pros livros anteriores. Então, assim, de 2012 pra frente, tudo tem e-book. De 2012 pra trás, não tem, porque eu não consegui ainda. Eu não consegui ainda organizar os arquivos para fazer uma versão digital, etc, né? Vou fazer, em algum momento isso vai acontecer, né? Então, do Quilômetro Blues pra frente, tudo tem e-book. E aí, assim, até porque tem algumas coisas esgotadas, né? Que são mais antigas, ou também de 2000. Por exemplo, São Paulo dos Mortos 1 e 2, só tem e-book, né? Então, tem tipo, eu queria todos, tá? Beleza, compro o 3 e o 4 e tem o e-book. Às vezes eu até... que às vezes quer colocar na prateleira ali bonitinho. Eu sou da pessoa que gosta ali né? Mas é que tem coisa que às vezes não vale a pena reimprimir. Sim. Porque tem todo um processo de não é mais novidade, né? Assim, sempre vai ter alguém querendo, mas não é mais tanta gente, né? E aí o custo-benefício ali não, às vezes não vale a pena. Demora, o tempo que vai às vezes demorar a venda do livro. Tem que esperar mais 10 anos para fazer edição de colecionador. Exatamente. Aí lança todo de novo. Mas aí, assim, todos os livros da Pata Edições estão lá no site, alguns estão totalmente esgotados e não tem e-book, e os mais recentes, todos eles têm versão digital e impressa, né? Essas coisas da Príncipes tem
também não é tão difícil de encontrar nas Amazon da vida e tal, mas também tem lá, né? E aí tem o site também da escola, né? O zapataedições.com.br. Esquecemos dessa parte sua de professor. Zapataedições.com.br é a editora. E aí a escola ainda continua com o nome antigo, que é HQ em Foco, né? Então, HQ em Foco.com.br. E a gente dá aulas de quadrinhos, desenho, ilustração, roteiro, tudo em São Paulo. Durante a pandemia a gente ficou online. Eu sou muito off, assim, eu não consegui manter a coisa do online, por enquanto. Uhum. Porém, por exemplo, o curso de roteiro, né, comigo, quando eu abrir turma nova, é uma coisa que eu vou fornecer a possibilidade da pessoa fazer online, né? Ainda não sei se eu vou dividir a turma online da turma física, mas porque o curso de roteiro é mais fácil de conciliar online, de eu dar uma aula para as pessoas enquanto o online também está assistindo. Faz mais sentido, né? Porque eu não tenho que pegar na mão do aluno para falar, tá errado aqui seu desenho e tal. Não, tipo, a aula é eu falando, os alunos discutindo alguma coisa e tal. A parte de corrigir os exercícios é um negócio que eu faço fora da aula, porque os alunos têm que escrever para eu poder pegar aquilo e me debruçar sobre aquilo para poder dar dicas e corrigir né, mas elogiar, o roteiro dá para você adaptar bem, né? Então, agora de desenho tem um pouco mais de dificuldade para conciliar essas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, ou é online ou é ao vivo. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Não tem como. Né? Essa coisa de híbrido não funciona, gente. Para desenho não dá. Tem que ser ou é de um jeito ou do outro, né? E os professores de desenho não quer mais online, cansou da aula online. Nossa, gente, não quero mais nada online. Eu também não. Quero tudo... Menos reunião. Reunião por e-mail. Vamos combinar. Reunião eu topo online. Não vou atravessar a cidade para fazer uma reunião de meia hora e 1 hora de papo furado, né? Nossa, muito bom isso. Muito bem colocado. Vamos, assim, abolir reuniões presenciais e fazer tudo online. Exatamente. Agora, os outros encontros que a gente consiga permanecer no presencial, Você né? quer reunião é pra gente beber. Aí eu vou na reunião. É isso que a gente vai fazer agora, inclusive. Daniel, obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada, adorei esse papo, conhecer mais seu trabalho, te ver de perto, tocar pessoas de carne e osso. Né? Existimos em carne e osso, em lágrimas, muitas vezes. E café, porque a gente bebeu uns bons litros de café durante o evento, que no próximo ano tem a chopp no evento. Tá prometido, o próximo ano vai ter o barril de... Isso. Para os artistas vai ser de graça. Para os artistas vai ser de graça, muito bem. E para os produtores também. Eu tô prometendo o ano que vem, Love Comics Louveira. Nem prometeu o carro dele, porque eu não posso prometer um barril de chopp. O barril de chopp. Barril de chopp eu pago, tá tudo bem. Só não me tira meu Celtinha ali, ó. Celtinha modelo Boulos, deixa meu Celtinha em paz. É isso, galera. Ó, eu vou ficando por aqui. Lembre de acompanhar o programa Francamente, você que está pela Rádio Difusora. Vá até o YouTube/Taina Franco. Todos os mais de 400 programas Francamente estão lá à sua disposição. E também no Spotify. Também postamos fotos lindíssimas com o rostinho dos nossos convidados no programa Francamente no YouTube. E eu vou deixar linkado aí nos comentários deste vídeo. Na rádio não dá para deixar comentário, mas eu vou deixar todos os links para você acessar Daniel Esteves aí e pedir coisas para ele embrulhar e levar até o correio. Ninguém vai pedir. Falei que é tão chato que ninguém vai comprar no meu site. Vai só de raiva. Só para te dar trabalho. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.